Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos então meditar um pouco, na palavra do Senhor. Que a graça prevalecente do Senhor, a revelação, que nos faz prevalecer, revelação, esclarecimento, clareza, da palavra, e isto só o Senhor pode dar, pois Ele é o autor da palavra. Que assim Deus nos ajude em graça, sabedoria, humildade, Pois é tudo que nós precisamos. Não há homem que possa falar a palavra do Senhor sem o Espírito Santo, Claro, muitos falam sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a favor da palavra de Deus. Então, quando você ouve homens falando do Evangelho, e há até mesmo uma controvérsia, não há uma clareza, muitas vezes usando o Evangelho para combater o Evangelho, então não pode ser o Espírito do Senhor. Se eu falo com um irmão, uma irmã, se você fala com alguém, você cita um versículo da Bíblia e logo o outro replica com outro versículo, então aí parece que então estamos fazendo, da palavra de Deus uma divisão. E a palavra de Deus, ela é de um sincronismo perfeito, pois a própria palavra de Deus esclarece a palavra de Deus. E então Deus, que é o autor da palavra, possa vivificar os nossos corações e revelar, como no caso de Pedro, que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado és tu, irmão, porque quem revelou para você não foi um estudo de teologia, um PhD, um doutorado, Não foi isso. Não é a religião. É o Pai que está no céu. E então, ainda lembrando que o Senhor Jesus disse: graças te damos, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então é Deus que revelar, esclarecer aquilo que está em oculto, está dentro da palavra de Deus, mas só podemos ver por olhos espirituais. Então estes olhos espirituais nós adquirimos pela fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, Não é pelo ouvir do credo, não, mas sim pelo ouvir da palavra de Deus. Então Hebreus 11, sem fé, a fé é o firme fundamento, das coisas que se vê e nas quais se esperam. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, sempre eu digo, o maior desafio que nós encontramos é fé. Pessoas que verdadeiramente possam crer no Evangelho, a fé no Evangelho. Não é porque as pessoas estão dentro de uma igreja, leem a palavra de Deus, ouve o pregador e diz ter fé, e quando é apresentado a palavra em sua íntegra, em sua pureza, sua exatidão, ela é rejeitada. Porque já aprendeu a instrução de uma igreja,
né? Então é muito comum nós sabermos que a doutrina trinitária, ela começou por volta do ano 300, foi colocada ali um pensamento de 3 pessoas na divindade do Senhor, quando a Bíblia diz que o Senhor é o único Senhor. Então estou citando este exemplo mais simples, né? Ele é o mais simples, mas também ele é o mais sério, porque ele fala da divindade, está falando de nosso Deus. Então, falando de nosso Deus, precisamos conhecer que Deus é único, ele não é 3 pessoas, mas ele é um único ser, tanto no espírito, quando ele fez e tornou-se carne, então ele tem um corpo, uma pessoa, não 3 pessoas na divindade, e nós sabemos que o batismo deve ser realizado, né? Sendo utilizado então Mateus 28:19, que está escrito: "Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Agora, por quê? É uma ordem que o Senhor Jesus estaria dando aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então eles compreenderam, sabiam que ali estava Deus manifestado em carne humana. Então no dia de Pentecostes eles usaram o nome, né? Batizar em nome do Pai, é um singular. Se tratando de 3 pessoas, deveria ser um plural, né? Assim os homens estudam a teologia e parece que fica incapacitado de ler ali, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu sou pai, eu tenho um nome. Eu sou filho e eu tenho um nome. Eu sou humano, é a minha natureza, mas você não chama a mim de natureza humana, você me chama pelo meu nome. Então o meu nome de pai é Norivan, de filho é Norivan, então este ser humano é Norivan. Então batizar em nome do Pai, conhecer o nome, né? O Senhor Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. E é justamente disso que queremos tratar, né? Deste nome de Deus nesta noite. Claro, nós vamos tomar assim, talvez outra direção, mas isso já está nos ajudando, né? Há pessoas que convivem dentro das denominações, convivem dentro de uma igreja, e então a mentalidade dele formada, né? Eu digo isso, a minha também, eu era assim. Eu pensava em Deus como 3 pessoas, só não conseguia compreender. E como é que você vai compreender uma coisa inexistente, né? Não tem como. Então é muito mais fácil você entender a divindade do Senhor, Deus eterno se tornando homem, do que querer fazer dele 3 pessoas, distintas, coiguais. Isso não funciona, né, meus irmãos? É uma mentira do diabo. Ele criou esta personalidade e é justamente isto, é uma marca espiritual que ele traz sobre o povo, pois se trata de novo nascimento, se trata do fundamento da vida cristã. Então, quando cremos na palavra de Deus, nós cremos no Senhor, então nós vamos e tomamos o nome do Senhor, e este nome começa, então, ele é tomado, é colocado em nossa vida, na minha, na sua, quando nós arrependemos, e então descemos as águas para testificar a nossa fé no Senhor. E ao descer nas águas, que chama-se batismo, quer dizer sepultamento, isso quer dizer que você está jogando fora aquela vida velha, aquela fé
antiga, velha, criada por homem, e você vai ser então submergido, batizado, então vamos dizer sepultado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, e quando você levantar então com seus pecados perdoados por sua fé, neste nome, este nome que fala da pessoa, a pessoa que foi o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você no Calvário. Então aí está o ato de fé, descendo as águas, sendo batizado neste nome, né? O apóstolo Paulo disse: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Então saber que o batismo é uma obra, e a hora que está batizando, então também se usa as palavras. Então tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor. Então o batismo realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, obedecendo Mateus 28, 19, mas obedecendo, não usando títulos, né? Dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí eu já estou quebrando a palavra, porque a palavra de Deus disse: fazei em nome do Senhor Jesus. Então, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é o nome, né? Então o nome é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, então tratando deste nome, desta manifestação, né, divina, esta manifestação de Deus para com os homens, Deus se tornando homem, Deus trazendo um nome, e assim então este nome sendo dado a conhecer aos homens, e este nome, então o Senhor Jesus disse: Pai, fiz-lhes conhecer o teu nome, manifestei o teu nome aos homens. Que nome o Senhor Jesus estava manifestando? Ele disse que é Yahvé? Ele disse que é Jeová? Encontramos estas afirmações nos evangelhos, ou até mesmo nas cartas de Paulo e nas cartas dos demais apóstolos? E na visão apocalíptica que João recebeu, nós encontramos isto? Não. Toda a Bíblia afirma este nome maravilhoso, este nome de Jesus Cristo, e então estarmos conscientizados, né, deste nome, até mesmo de uma eventual mudança do nome do Senhor? Será que há isto nas Escrituras? É isto verdade? Ou isso é simplesmente pensamento de homens? São fictícios, pensamentos fictícios de uma mente humana criando alguma coisa, e sempre criando e jogando para cima da Bíblia, jogando para cima dos acontecimentos que Deus prometeu. E assim então são enganadas as pessoas, né? O espírito do engano. Então olhar que desde o princípio Satanás, ele enganou a Eva, ele usou daquela ordem divina que Deus havia dado a Adão e a Eva para não comer o fruto. Então ele usou a mesma ordem para que assim ele acrescentasse a sua mentira e desaprovar a Deus. Por isso eu disse para você, as denominações falam da graça de Deus, fala da misericórdia, e por que não aceita tomar o nome de Deus em seu batismo? Usa-se para orar pelos enfermos, usa-se para expulsar demônios.
E por que não ser tomado sobre o batismo? Então os homens, os ensinadores, levam as pessoas a descrer no Evangelho, pregando o Evangelho. Então Satanás, pregando o Evangelho, acrescentando a mentira, e assim então ele trazendo aquela sensação de vida espiritual às pessoas, e é o engano. E então vamos analisar um pouquinho, porque temos esta manifestação do nome de Deus. Compreender primeiramente, disse o profeta de Deus, o nome humano. Então vamos lembrar, foi o homem que pecou, então foi a raça humana. A alma que pecar, esta morrerá, disse o profeta Ezequiel em seu capítulo 18, no versículo 4, né? Talvez eu fale o capítulo errado, viu, meus irmãos? Precisa conferir, né? Então, a alma que pecar, alma, natureza. Então a natureza, a alma que pecou, esta foi a humana. Então Deus veio redimir o humano, Deus se fez homem. Então quando ele nasceu como homem, então nós podemos tomar as Escrituras. Deixa eu ler aqui um pouquinho das Escrituras para os meus irmãos, né? Veja bem, Isaías, capítulo 62, versículo 1 e 2, diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca de Deus designará. Então vamos pensar nisto, chamar-te-ão por um novo nome, ou um nome novo, que a boca do Senhor designará. Não é a boca do homem, não é o pensamento humano, é a boca de Deus. O próprio Deus designou este novo nome. Que novo nome? Então, no Velho Testamento, nós sabemos que o tetragrama de nossos irmãos israelitas é trazido, né, onde é traduzido para nós Senhor, é trazido YHWH. Mas então este era um nome oculto, o nome do Eterno, o nome que só podia ser usado uma vez por ano e pelo sumo sacerdote. Então não podia ficar usando o nome do Senhor. Então o trataram de Adonai. Adonai é Senhor, é o YHWH. Então ele é o Eterno. Mas quando ele se fez homem, então ele disse que ele designaria este novo nome. Então este nome é Deus se tornando homem, se tornando um de nós. Então Deus manifestando este nome, Deus designou este nome. Aleluia! Você pode compreender isto, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos ver de onde veio esta ordem deste nome. Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Me perdoe, irmãos, eu quero ler desde o versículo 19, eu estou adiantando aqui, né? Mateus capítulo 1, do versículo 19 ao 26,
porque eu quero que você fique inteirado do assunto, do que está se tratando. Então está falando com José, né? Falando de José. Mateus 1, versículo 19 até o 25. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Então você vê José recebendo a visita do anjo. Não foi um nome que veio pela parte de um homem, não veio pelo pai de Maria, não veio pela mãe, pelos avós, não veio pelos pais de José, não, já veio designado do Senhor. Você pode compreender isto? Veja a harmonia então de Isaías 61, versículo 2, o Senhor designando este nome. E então, quando o anjo apareceu para Maria, Lucas 1:30, né? Versículo 30 ao 32, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ou de Davi seu pai. Então veja, este nome já veio comissionado do céu, designado por Deus. Então encontrar este nome humano, este nome de redenção, porque ele salvará o teu povo. Então estar cônscio disso, então as pessoas sabem, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Mas o que acontece? Isso ficou escondido, isso ficou debaixo de uma doutrina trinitária, usando títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome ficou em oculto, mas Deus prometeu, o Senhor Jesus, né? Ele falou assim: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então Deus envia um profeta, e quando o profeta chega, ele põe tudo em ordem. Então nós sabemos que estávamos perdidos em credos e denominações, através desta doutrina falsa trinitária, uma doutrina de Satanás para assim então enganar o mundo, enganar as pessoas. E então Deus envia um profeta para nos regressar a palavra original, regressar a fé apostólica, ou seja, a fé de nossos irmãos apóstolos, que é uma fé verdadeira, genuína,
num único e verdadeiro Deus, não três pessoas, mas um único Deus, então estabelecido a sua doutrina batismal, no nome deste Deus, a declaração de fé, o anúncio do Evangelho, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, então mostrando esta doutrina no nome do Senhor Jesus, o arrependimento, a salvação, a redenção. Então é isto que tem sido anunciado, o nome de redenção. Mas Satanás usa de sutilezas para assim aniquilar a palavra do Senhor, invalidar, tirar a força e assim trazer uma luz falsa, um evangelho falso e ser adorado por meio daqueles ensinamentos falsos. Então Satanás disse, está escrito em Isaías 14, subirei no mais alto dos céus, acima das nuvens, me assentarei no meio da congregação, no monte da congregação. Subir no mais alto dos céus. Céus não está falando da presença de Deus. Ao mais alto das nuvens, ou da nuvem, mais alto que Deus. Irmãos, isso são símbolos, temos aprendido com o profeta. Então você vê Satanás se colocando acima de Deus, acima da nuvem ou das nuvens, acima das estrelas, dos mensageiros, dos pregadores, no meio da congregação, e sendo adorado como Deus Altíssimo, adorado pela incredulidade, pela falsa doutrina, na onde? Em regiões celestes, regiões, falando da religião, do ajuntamento das pessoas, e Satanás está ali sendo adorado. Então, como disse o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, que ele se assenta na casa de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Quem é este? É o anticristo, é o falso profeta. Ele vai ser a besta. Ele é a besta porque ele tem um domínio espiritual, ele domina sobre o mundo, ele está assentado sobre uma igreja, assim esclarece Apocalipse 17, ele está assentado sobre a prostituta é a mulher está falando da igreja, então é uma simbologia, e ele está sobre muitas águas, águas quer dizer povos, nações e línguas. Tome então Apocalipse 17, leia e você verá isto bem lá no final, do capítulo 17 de Apocalipse. Então Satanás sendo adorado, então ele trazendo uma doutrina trinitária, apagando o nome do Senhor Jesus, roubando a adoração, e assim ele tem enganado. E quando chegamos aqui na última era, na última hora, quando seria então tudo restaurado, Elias virá primeiro e restaurará. Então o ministério de Elias para este tempo final, como Elias, o tisbita, foi, primeiramente ele consertou o altar, mas ele mandou derrubar aquele altar de Baal. Então ele mandou os sacerdotes, os profetas de Baal derribar aquele altar. Então Elias, primeira coisa, adoração a Deus, o altar. Então lembre-se, o altar, adoração. O altar fala de morte, o altar fala-se da palavra de Deus. Então olha ali o sacrifício, a água jogada em volta do altar, e o fogo, o juízo descendo.
Oh, não é isso maravilhoso, meus irmãos? Você olhar o Elias, o tisbita, quebrou aquele altar, derrubou, mandou fazer um novo, pegou o sacrifício, colocou no altar, mandou cavar em volta, encher de água. Então agora, tomando Deus pela palavra, a água, o sacrifício do Calvário colocado no altar, e então aquele fogo desceu e lambeu todo aquele sacrifício. Oh, e no sacrifício está o meu e o seu pecado. O pecado foi julgado. Satanás está condenado. E então é hora de tomarmos o altar. É hora de reconstruir o altar. E o altar, ele é o nome do Senhor Jesus Cristo. O lugar de adoração escolhido por Deus. É onde Deus está, é onde Deus encontra com o pecador. É onde Deus congrega todas as coisas no céu e na terra. Oh, que Deus nos ajude a quebrar esse altar denominacional e tomar o nome do Senhor, um nome dado pelo Senhor, um nome anunciado por Deus, designado por Deus, e assim sermos abençoados neste nome magnífico, este nome acima de todo nome, neste nome o qual devemos adorar a Deus, pondo o nosso joelho no chão, que todo joelho se dobre. Agora todo joelho que se dobre, não pensa que os incrédulos vão fazer isto, não pense que o mundo anticristão vai fazer isto. Não, todo joelho que dobra é aquele que crê e glorifica a Deus. Então sou eu, é você que crê no Senhor, e então todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não espere o incrédulo fazer isto. Todo mundo, então você sabe que é uma linguagem metafórica, né? Você vai entender quando perguntamos, né? Você foi ao culto? Fui. Quem estava no culto? Todo mundo estava lá, mas que todo mundo? Então você entende que todo mundo, todos os irmãos, todos os crentes, aqueles que são batizados, todo mundo estava no culto. Mas todo mundo como? Não tem como, né? Então é só os crentes, é só os filhos de Deus. Oh, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça com a sua graça, a sua benignidade, este valor, valorizar este nome. É o trabalho de Deus, é a redenção, é o próprio Deus manifestando em forma humana, Deus manifestando como homem, então tomando um nome humano, o nome Jesus Cristo, é o nome de salvação, é o nome que veio designado dos céus, não é um nome dado por algum homem, mas já o próprio Deus, falando conosco numa forma humana. Isso é maravilhoso, não é? Você pode glorificá-lo, dar glória a Deus, render-lhe graças. Então, desejo ler um pouquinho mais aqui, né, meus irmãos? O tempo vai avançando, precisamos de muito tempo para que assim possamos compreender a Escritura. Falamos em termos de mudança de nome, porque temos alguma Escritura falando disso, não vai dar tempo de posicionar tudo, mas vamos tentar rapidamente, né, falar disto. Então vamos tomar aqui da mensagem da era de Laodiceia,
que foi pregado pelo sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo para nós é a voz de Deus, é alimento espiritual. O sétimo anjo não está aqui para falar. Então ele disse que a noiva estaria falando a mesma coisa. Então agora é a hora dos filhos e filhas de Deus que compõem esta noiva. Então disse o profeta irmão Brana, eu vou repetir o que ele disse. Não é o irmão Brana que está dizendo, ele morreu, está bem? Então aqui é escrita que temos em mão. Então o profeta disse, a era de Laodiceia, bem aqui no final, tá bom? Se você procurar aí, a página 330. O profeta disse, o Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E tudo o que eles disserem já terá sido dito pela a palavra. Então saber que este nome veio designado do céu pela boca do Senhor. O próprio Senhor disse que ele designaria este nome. Então encontrar Deus falando por meio de seu anjo a Maria e a José, dando este nome vindo comissionado do céu, e o homem se atrever a dizer que este nome tem uma mudança. Quando a própria Escritura foi dito pela boca do apóstolo e profeta Paulo, então Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente não pode ser mudado. Então já está dito pela Escritura, não há homem que tenha autoridade divina para fazer isto. Não tem. Se o irmão Brana, ele falou de outro nome, ele está então contrário ao apóstolo Paulo. E o próprio profeta de Deus, William Brana, ele disse o que o primeiro mensageiro disse, os outros mensageiros têm que dizer igual. Então ele disse igual Paulo, você que conhece as mensagens do profeta, você conhece aquela visão espiritual, e você sabe que lá, então naquele diálogo, ele disse, o que Paulo pregou, eu preguei, e a multidão disse, então estamos descansados nisto. Então ele não pôde falar diferente de Paulo. Se Paulo falou que Jesus Cristo é o Senhor, que é o nome bendito eternamente, conforme Romanos 9:5, então o sétimo mensageiro, o sétimo anjo, falou a mesma coisa. Então vem pensamentos, conjecturas, interpretações de homens sobre a palavra de Deus. Então é nisto que devemos estar atentos e cuidadosos, para não sermos enganados, apanhados, porque parece escriturístico, parece que é o que o profeta disse. Então eles tomam como ponto de partida o primeiro selo, 283, quando o profeta de Deus disse que o seu nome na terra foi Jesus, e quando ele morreu e subiu aos céus, ele recebeu um novo nome. Isso é verdade, o profeta não é um mentiroso, mas o Satanás tenta fazê-lo mentiroso, ainda que ele não esteja aqui, porque foi a voz de Deus. Ele foi a voz de Deus, a voz do sétimo anjo, onde Deus revelaria o segredo. Então compreender a voz
entender a pregação, o ensinamento, a abertura da palavra, a abertura, a revelação, o esclarecimento. E então estar posicionados com Deus. Então o profeta, no primeiro selo 283, ele disse: seu nome foi Jesus, porque ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando ele venceu a morte, o inferno, e subiu, ele recebeu um novo nome. Então olhe bem, na terra o seu nome era Jesus. Vamos lembrar, Jesus, o profeta da Galileia, o profeta de Nazaré, o filho do carpinteiro. Então dentro dos evangelhos ele era Jesus, mas após a sua morte e ressurreição, então no dia de Pentecostes, Atos 2:36, a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então isso é o novo na terra. Ele só era Jesus, mas agora ele é Senhor e Cristo. Por que Senhor? Então deixa eu lhe dar a Escritura. Nosso tempo vai avançar, irmãos. Já está correndo aí 40 minutos de que estou falando, né? Mas deixa eu me sintonizar aqui. Disse o Senhor, né? Lá em Êxodo, capítulo 6, no versículo 3, ele disse: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, pelo meu nome, Adonai, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então você vê, ele manifesta como homem, recebe o nome Jesus, e então após a sua morte ele se torna Senhor e Cristo. Então agora ele é conhecido como o Senhor, não é verdade? Você pode entender isto? Aleluia! Então disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 4: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Então, após a ressurreição dos mortos, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pelo meu nome não fui perfeitamente conhecido, o Senhor. Então você pode ver, tanto Deus como o YHWH, sendo homem, recebendo um novo nome, recebendo um nome humano. E como humano, então após a sua ressurreição, recebendo o nome do Senhor, tornando-se Senhor Jesus Cristo. Então vem aquele pensamento, né, de Apocalipse 2:17 ou 3:12, né, o que vencer, farei dele coluna no templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade que desce do meu Deus e o meu novo nome. Então deixe eu ler para você a era de Filadélfia, onde o sétimo anjo, profeta para os gentios nesta última era, um profeta para a noiva do Senhor Jesus, para estabelecê-la na palavra, para voltá-la à palavra original, tornando ela a noiva, o indivíduo, o filho, a filha de Deus, a palavra de Deus vivente, do Deus vivente, para que assim haja uma perfeita união entre o Pai e cada um de nós, filhos. Então vamos olhar a posição que foi dita pelo
o sétimo anjo. Então, página 283, a Era de Filadélfia. Ora, ele não está apenas dando coroas, mas ele diz que estes na noiva, estes filhos e filhas de Deus, na igreja de Deus, na noiva, serão feitos colunas no templo de Deus. O que é coluna? Disse o irmão Brana. Coluna é a estrutura, a superestrutura que sustenta o templo para não cair, né? A construção. Então ele disse: mas o que é templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o seu templo, e ele era. Então você viu, Deus veio ao seu templo, falamos disto, né, ontem. Ele veio ao seu templo, naquele corpo. E ele era o templo de Deus, mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora ele vai fazer do vencedor uma coluna no templo. Qual é o templo de Deus? Esse templo espiritual, esta vida espiritual com Deus, templo de Deus, você, eu. Quem vai sustentar isto agora? Mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento que sustenta a superestrutura. Disse o irmão Brana, graças a Deus que põe o vencedor com os apóstolos e profetas. Porque diz em Efésios 2, do 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção, meus irmãos, o profeta continuou dizendo. Sim, este versículo 22 diz que somos edificados com eles. Eles quem? Profetas e apóstolos. Tudo passou pela porta. Quem é a porta? É Jesus. É a parte desse corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, esteja atento a isto. Quando Deus toma você, irmão, e coloca como coluna, como fundamento neste templo, o profeta ele faz a pergunta, ele diz: o que ele está fazendo? O que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está dando a revelação da palavra de si mesmo, porque é isso exatamente que os apóstolos e profetas tiveram. Mateus 16, 17. Ali está ele nessa palavra, e ali ele permanece. Ninguém pode tirar. Pense sobre essa palavra vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? E a resposta vem imediatamente: aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não diz que o vencedor é o que crê em um Jesus e em um Cristo. Ele não diz que o vencedor crê em um Jesus e um Cristo, mas ele crê que Jesus é o Cristo. Uma pessoa, não duas.
e aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem vencido, tem tido a revelação que foi anunciada pelos profetas, a vinda do Messias. E então, quando chega aqui, você tem a revelação deste nome e é batizado neste nome. Então, deixa eu pular aqui para a página 284. Ele disse assim: e escreverei sobre ele escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, ou Emanuel. Porém, esse não foi um nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me acrediteis. Portanto, o nome de Deus é Jesus, porque esse é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. Você crê no sétimo anjo? Você acredita que ele ia dizer que ele é Senhor Jesus Cristo e depois ia falar que ele tinha um outro nome? É uma afirmativa? E seu nome é Senhor Jesus Cristo? Deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui na era de Laodiceia. Olha aqui. Então você toma a era de Laodiceia para na página 300. Você vai encontrar ali quando o profeta disse que o Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento, ou Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Então ele vem colocando, ele disse assim: Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo, ele não veio para revelar o Filho, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai. E ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltando à revelação de coroamento mais importante, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que Jesus Cristo é Deus. Ele e o Pai são um. Há um único Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Era de Laodiceia. Então nós lemos era de Laodiceia, nós lemos era de Filadélfia. O profeta pregou, ele disse... Então aqui justamente na era de Filadélfia, escreverei sobre ele o meu novo nome, e o profeta mostrou, ele pregou, ele ensinou que este nome é Senhor Jesus Cristo. Se você quer dar ouvido a espíritos fanfarrões, se você quer amontoar doutor conforme a sua própria concupiscência, para a sua satisfação carnal, você tem o direito de fazer. Mas se você ama a Deus e ama a palavra, então o profeta disse: regresse à palavra, regresse a Deus, tome Deus em sua palavra. Não creia nisto, que há um novo nome, então precisamos de posicionamentos, então eu precisaria de mais tempo para entrarmos mais um pouquinho, né? A semana que vem podemos continuar com isto. A partir de segunda-feira, a nossa live noturna, vamos tomar estes tópicos, né? Vamos analisá-los com carinho. O Senhor Jesus disse: examinai. Vamos examinar o que disse o profeta acerca da Escritura, examinar o que os homens estão falando. Eles têm o direito de falar o que quiser, a sua convicção. O meu intento não é debatê-los não, meus irmãos.
que eles prossigam, que sejam abençoados, mas cada filho e cada filha que quiser ser posicionado, então ouça o que diz o Senhor, por meio da sua palavra e por meio do que ele deixou através do sétimo anjo, e assim então nós sermos posicionados e não enganados, né? Que Deus te abençoe dentro deste nome maravilhoso, este nome acima de todo nome, o qual todo joelho se dobre, todo joelho, filho e filha, que reverencia, reconhece o seu senhorio, sabe que Ele é o seu Senhor. Então você o ama e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então Ele é o Senhor da minha vida. Quem é o Senhor da minha vida? É o Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, o seu lar. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui, irmã Magna Goulart escreveu aqui para nós. Amém, pastor Norivan e todos os irmãos. Quero agradecer pelas orações pelo meu filho Paulo Sérgio e a nora Juliana e a neta Paulinha. Já estão curados do Covid. Graças a Deus. Deus abençoou a todos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Né, meus irmãos? Não é porque nós oramos, é porque Deus é maravilhoso, né? Uma atitude de fé conjunta de cada um de nós. Juntamente com a irmã Magna, eu agradeço a todos os irmãos a sua sinceridade, né? Vamos sempre orar uns pelos outros, Deus provando que Ele está em nosso meio, que Ele está em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Há um pedido de oração aqui agora, eu não consigo encontrar, né? Aleluia. A irmã Elilde, né? A irmã Elilde pede a oração por toda a sua família. Sim, cada família, cada lar. Representado o lar de cada um de meus irmãos conectados, tanto aqui como no anonimato, vamos orar. Que assim o Senhor Jesus abençoe. Vamos lembrar do nosso irmão Claudionor Bezerra, né? Problemas de saúde, precisa da oração e também vitórias na vida espiritual, né? E assim todos nós precisamos. Sem o Senhor nada somos, disse o Senhor Jesus, e isto é uma verdade, né? Se Ele disse é verdade, então precisamos reconhecer e tomar esta verdade. Vamos orar, né? Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, estamos agradecidos ao Senhor, Pai, pela sua manifestação, se tornando um de nós, tornando-se sacrifício para nos redimir, nos levar de regresso ao Senhor, à eternidade. Abençoe o teu povo, a tua igreja, Pai. Confirma a bênção da tua palavra sobre estes, os teus eleitos, comprados no teu sangue. Abençoe cada lar, cada vida. Pai, abençoe o lar da irmã Elilde, a família. Que as tuas mãos santas venham operar grandemente e assim ela ser abençoada. O seu nome manifesto pelo seu poder, pela sua graça e assim então o Senhor ser exaltado. Abençoe a ela, abençoe aos que ela deseja e apresentou ali, Pai. Ela disse à família, nós não conhecemos, o Senhor conhece a cada um, a cada célula, a cada coração. Derrama a virtude, a bênção, a mudança, a conversão, Senhor.
traga-lhes paz, harmonia, sabedoria e entendimento para que tudo se ajeite e tudo vá bem. Derrama do teu Espírito, Senhor, da tua graça. Assim abençoe o nosso irmão Claudionor. Abençoe cada veia, cada batida do coração. Abençoe a sua mente, que assim ela possa ser renovada, e todo o seu físico. Abençoe o irmão Ângelo Cesário. Põe as tuas mãos santas sobre cada vida, Pai, cada enfermo, que cada um seja abençoado. Abençoe aqueles que estão nos cárceres, estão aprisionados, onde têm sido feitos escravos de algo errado e estão ali cumprindo uma pena. Outros escravizados dentro de si mesmo, escravos do pecado. Todos precisam de uma libertação, Pai. Só o Senhor pode fazer estas libertações, porque só o Senhor é Deus. Então nós nos colocamos diante do Senhor, diante da sua graça, e pedindo que a sua misericórdia seja com cada um de nós. Abençoe o irmão Elias Estanque e os irmãos que se encontram reunidos ali agora com ele, para um momento de adoração, Pai. E todo lugar onde há adoração, a igreja do Senhor reunida, confirma a tua bênção com sinais e o poder da sua palavra. Abençoe cada coração, dá-nos uma boa noite, um bom descanso, Pai. E que assim possamos estar descansados na sua palavra e na sua presença. Rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.